Eu quero alguém que se importa comigo. Olá, eu sou Yara Restini, passei por 7 casamentos e muitas histórias amorosas, felizes e infelizes. E eu estou aqui para ajudar você a conquistar a sua felicidade. Aliás, toda quinta, às 20 horas, eu faço a live Pergunta para Yara. Então coloca aí nos comentários as suas dúvidas, suas perguntas, que aí na quinta eu respondo lá na live, ok? E nesse vídeo eu vou falar sobre as faltas que eles cometem e que fazem você se magoar tanto. Eu tive um casamento, que aliás foi a relação mais abusiva que eu vivi na minha vida, em que o não se importar foi justamente o que me fez acordar e perceber de uma hora para outra que eu estava sendo abusada. Eu estava tão dominada por ele que eu não percebia a falta de atenção, de consideração, de respeito. E um dia eu comecei a ter umas pontadas muito fortes no nervo trigêmeo. As pontadas eram tão fortes que eu me encolhia de dor e ele achava super engraçado. Como eu ficava 2 semanas na nossa casa lá no entorno de Brasília, trabalhando com ele, e 2 semanas em Ribeirão Preto, trabalhando aqui, eu falei assim, antes de vir para Ribeirão um dia antes, assim que eu chegar em Ribeirão eu vou marcar um horário com um neurologista para ver isso. E ele me respondeu assim: mas que frescura, é o seguinte, mulher minha não fica cheia de visitinhas em neurologista, não sei o que ista, não. Mulher minha tem que ser firme, forte e não ficar com essas frescurinhas, não. O não se importar acontece o tempo todo, né, em uma relação abusiva. Mas a vítima não tem condições de perceber. E foi essa fala dele que com essa fala dele que eu senti um chacoalhão. Como se a realidade tivesse despencado em cima de mim. Talvez por estar envolvida ali com a dor. Eu sei que essa fala dele me tirou a cegueira na hora. Aquela cegueira que os manipuladores fazem a pessoa ter, né, conforme eles vão dominando. E aí eu vi naquele instante que eu estava sendo vítima de abuso. E eu tive um namorado que não tinha atitude. O papel dele era ficar disponível para mim. Ele não ligava, ele não ficava esperando que eu ligasse, demorava para atender, não respondia, ainda reclamava se eu demorasse para ligar. Ele não conversava, a não ser que eu perguntasse alguma coisa ou começasse algum assunto. Se eu ficasse muda, ele ficava mudo também. E ele me respondia sempre o mínimo possível. Eu me sentia um talk show, sabe? Eu tinha que ir falando. Então, se a gente combinasse de se encontrar em algum lugar onde ele já estivesse e eu chegasse depois, ele nem levantava da cadeira para saudar a minha chegada. Ele vinha para minha casa e não ia embora. Ele não tinha atitude nem para ir embora da minha casa. Então, se eu não falasse nada, ele ia ficando na minha casa, dormindo e acordando em casa, sabe? Santo Deus! Era um jeito que não dava para entender. E o pior era que ele era uma ótima pessoa, uma pessoa boa, calma, incapaz de levantar a voz, só que era só isso. Ele não se importava com nada. Ele não se importava comigo, nem com ele, não fazia nenhuma força para cuidar da relação ou de mim. E eu tive um outro ainda, que quando eu tentava mostrar que eu sentia a falta de atenção, ele levava na brincadeira. Ele falava que era para eu deixar a peixeira no cofre, querendo me chamar de encrenqueira, né? Falava que eu estava viajando nas minhas fantasias e que não havia problema nenhum acontecendo. E eu tive um que se importava até demais. Aliás, ele não perdia uma piscada minha.
Ele me enchia de atenção e de presentes. Ele vivia dando voltas no quarteirão da minha casa, a qualquer momento do dia ou da noite. Eu acho que aquele cara nem dormia. Enfim, era doente, de ciúme, e ainda me perseguiu depois que eu terminei com ele, a ponto de eu ter que ir na delegacia da mulher, fazer BO, aquelas coisas, né? Se importar desse jeito, muito obrigada, não é? Nessas histórias minhas que eu usei como exemplo, a gente percebe que a falta de atenção, o não se importar, pode ter causas e motivações bem diferentes. O não se importar de um abusador é totalmente diferente do não se importar de um homem normal. O não se importar de um psicopata é totalmente diferente do não se importar de um homem mentalmente saudável. O abusador trabalha pela relação, só que não para trazer a felicidade para os dois, mas sim para a relação fornecer para ele o que ele deseja dela, para que os objetivos dele sejam alcançados. E claro que tudo que partir de você e que for contra os planos de domínio e de abusos dele, é tudo desconsiderado totalmente. E se o manipulador, o abusador, for um psicopata, aliás, muitos são, não existe empatia, ou seja, não existem sentimentos nele que façam ele se importar com você. E se o homem em questão for desequilibrado, doentemente possessivo, a única preocupação é com as próprias fantasias que ele faz de infidelidade, com as próprias dores e os próprios desejos de domínio. Os homens normais e saudáveis, por motivos totalmente diferentes daqueles não funcionais, enfrentam muitas dificuldades para cuidar do relacionamento, dos sentimentos deles e dos seus, ou seja, para agirem de forma a fazerem você sentir que eles se importam com você e com o relacionamento. A grande maioria deles não vem com esse aplicativo do desbravamento do mundo emocional instalado, sabe? Então não adianta você ir descartando eles por esse motivo, porque você pode estar deixando bons amores passarem. Entenda que não passa pela cabeça da maioria deles que um relacionamento precisa de cuidados. Eles imaginam que depois deles terem tido trabalho com a conquista, e alguns nem têm tanto trabalho assim, né? Não é? Mas enfim, eles imaginam que depois dos louros da vitória, né, de conquistar o seu amor, a relação vai simplesmente acontecendo. Por mais que eles tenham sentimentos por você, grande interesse, planos de vida que incluem você, eles não percebem que eles precisam cuidar da relação, no aqui e no agora. E cuidar de um relacionamento é dedicar tempo, gastar energia, ter ideias, programações, ações, né, para que a relação tenha qualidade. Então, não adianta só sentir, é preciso fazer, mostrar, demonstrar, prever, senão você sente que está cuidando sozinha do relacionamento ou do envolvimento. Você se sente desconsiderada, sem a atenção que você e a relação precisam. Aí você começa a duvidar dos sentimentos e do interesse dele. Você acha que essa desfeita deles é sinal de falta de amor, falta de valorização, começa a ficar insegura com as faltas de consideração, começa a se sentir rejeitada em alguns momentos, começa a sentir que você merece mais do que aquilo que ele está dando. E aí você duvida que ele possa te fazer feliz. O que passa na cabeça deles? Primeiro, que eles foram educados a cuidar do que é exterior à relação. Trabalhar, resolver as coisas fora de casa, resolver coisas com o manobrista, com o porteiro, com o garçom, com o técnico da net, e a mulher cuidar das coisas íntimas.
Só que a mulher passou a fazer as duas coisas, não é? De dentro e de fora da relação. Mas eles não se percebem como cuidadores da relação, eles acham que esse papel é seu. Segundo, que eles se embaraçam com os detalhes que são importantes para a mulher. E aí eles partem para aquela ideia, né, de que as mulheres são enigmáticas e não dá para entender as mulheres. Ele simplesmente não presta atenção em detalhes que para você são importantes, porque para ele não tem importância nenhuma. Então, nem é por mal, ele fica até surpreso por algo que ele acha tão bobo ser tão relevante para a gente. Terceiro, que o mundo das emoções não é um mundo que faz parte do universo deles. O homem, ele não é instigado a decifrar e a entender emoções como nós somos. Eles não sabem nem o que sentem, muito menos o que você sente. Eles não são treinados nem preparados para isso. Então eles se esquivam da intimidade, do mundo das emoções. Quarto, que eles não têm habilidade de cuidar do cotidiano da vida. Você já viu isso? Eles têm uma dificuldade de conversar sobre coisas corriqueiras. Eles acham que eles só precisam conversar para resolver grandes problemas. Quando o problema é profissional, eles correm para resolver. Quando o problema é na relação, eles acham que aquilo não é um problema. Porque não é palpável, é subjetivo demais para eles. Eles se sentem totalmente incompetentes para lidar com esse mundo aí das emoções. Então eles fogem do assunto. Quinto, que ele se surpreende quando ele é informado de que ele é responsável pela relação. Funciona assim. Então tá, a gente está namorando ou a gente está casando, legal. Aí você aponta uma falta. Hoje de manhã você nem me deu um beijo quando você me encontrou. Aí você aponta outra falta à noite. Nossa, você nem respondeu a minha mensagem. Outra falta no dia seguinte. Você não me avisou que já tinha combinado com mais pessoas de sair junto e também você não respondeu minha mensagem de novo. E assim vai, até que você fica nervosa e informa: olha, você não está cuidando de mim e nem da relação e eu estou muito triste ou muito puta. Aí ele leva um susto. Mas gente, precisa cuidar da relação? Olha, é igual uma coisa que eu passei na semana retrasada. Eu fui fazer uma reforma pequenininha numa casinha para alugar. Então, eu contratei a reforma direitinho. Quanto vai ficar? Vai ficar em tanto. Ok, pronto, para mim era só isso aí. Bom, aí começou. E toca o telefone de manhã. Porque não chegou a areia. No outro dia, não, porque tá faltando o cotovelo do cano do não sei do que. Olha, precisa ir lá ver a altura que a senhora quer o azulejo, não sei das quantas. Santo Deus, todo dia tinha um pepino na obra, vários pepinos na obra. Nossa, eu falei, nossa, mas o que é isso? Todo dia tem que fazer coisa para essa reforma, uma reformica dessas. Esse não é o meu mundo, então fica muito complicado para mim. Já me dava suador a hora que falava que faltava cotovelo. O cara que atende na loja de material de construção falou assim para mim: Dona Yara, é assim mesmo. Obra tem que cuidar, dá trabalho. Aí eu me senti uma imbecil de estar reclamando, né? Da trabalheira. Então é mais ou menos parecido, é por aí. É assim com eles. Eles abraçam a relação, mas eles não sabem como lidar com esse mundo complicado aí. Eles não sabem cuidar das emoções deles, então eles não conseguem cuidar da relação. Eles acham que a mulher tem que amar gratuitamente, igual a mãe, ou seja, sem eles fazerem nada. Na relação com a mãe, né, basta que eles existam para eles serem amados. Então eles têm isso daí como um modelo. Eles não sabem lidar com uma dinâmica onde eles precisam fazer coisas para continuarem sendo amados, né? E para fazerem alguém se sentir amado.
Então, eles são ensinados a conquistar e pronto. Depois de conquistar, eles não precisam fazer mais nada. Assim como em uma empresa de 2 sócios, onde os 2 precisam trabalhar e cada um fazer a sua parte, né, para a empresa funcionar, no relacionamento é igual. Os 2 são responsáveis pelo relacionamento e é preciso mostrar isso para ele. É preciso, com amor, mostrar para ele que ele precisa fazer um esforço, ao invés de ficar aí fingindo que não é com ele e ficar fugindo desse cuidado. Ele precisa aprender que a vida emocional é importante. Ele precisa se responsabilizar, sim, pelo relacionamento. E isso é você quem vai precisar mostrar, porque eles só percebem quando perdem. E aí eles aprendem na dor que eles podiam ter feito mais. Quando o não se importar é real, esbarra no desrespeito, na frieza, na falta de amor, quando ele não é uma pessoa que vale a pena, o negócio é partir para quem interessa. E quanto mais cedo, melhor. Porém, quando se trata de uma boa pessoa, vale a pena investir tempo e energia para ir mostrando o caminho para ele, ou para ir negociando ações para uma dinâmica em que os 2 cedam um pouco daqui, outro pouco dali e ambos se sintam mais felizes e tranquilos. Por que é que você tem dificuldade de lidar com essa limitação dos homens? É porque você não vê isso como uma dificuldade deles. Você vê como falta do cumprimento da obrigação de fazer você feliz. Você vê como falta de amor por você, de aceitação. Essa ferida de não se sentir amada chama carência. Carência é justamente a falta de amor, de reconhecimento, de aprovação. É justamente esse sentimento de abandono que é acordado e de rejeição que fica registrado aí desde a infância. Por vivências de faltas na infância, você não conseguiu desenvolver o amor próprio. E aí você passa a projetar esse vazio no outro e fica esperando que o outro consiga preencher esse vazio emocional. E as pessoas buscam a cura para esse vazio nos relacionamentos. Elas buscam a solução, o preenchimento desse buraco afetivo nas relações. E aí, como o outro não consegue preencher essa falta na sua alma, porque ela precisa ser curada por você mesma, aí você passa a achar que ele não está cumprindo com a obrigação de te fazer feliz. Só que não é ele que tem a obrigação de fazer você feliz. Sabe por quê? Porque por mais que ele faça, por mais que ele se esforce para que você se sinta feliz, você não vai achar que é suficiente. Essa dor da falta não passa. E é por isso que a carência faz a gente ser a eterna insatisfeita. A gente tem a ilusão de que com o outro, fazendo mais para mostrar o amor dele pela gente, para mostrar o quanto a gente é importante, a gente vai se sentir mais segura. E não adianta. A insegurança não vai embora assim. Porque ela tem que acontecer de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, é preciso ser corajosa e realista para olhar para a relação, para o envolvimento aí e observar se é o outro que está faltando com atenção mesmo, se ele está realmente deixando de se importar além da conta, além das dificuldades aí esperadas normais dos homens, saudáveis, né, mentalmente, ou se não é a sua carência atuando e você querendo que ela seja resolvida pelo outro. O que fazer para resolver isso? Primeiro, tirar da sua vida se tratar de uma pessoa que realmente não vale a pena. Não tem sentimentos, não tem condições de viver uma relação saudável. Segundo,
aprender a olhar com mais amor para as limitações das pessoas. Por quê? Pode ser que a pessoa seja maravilhosa e esteja apenas com as dificuldades normais diante aí do mundo dos cuidados com a relação. Terceiro, ter a paciência de ensinar, mostrar para ele com amor que ele também pode e deve cuidar da relação e que se ele se ligar um pouco aos sentimentos dele e aos seus, a convivência pode ficar muito mais gostosa. Diga abertamente o que é importante para você e importante para a relação. Negocie com ele aí com conversas leves, objetivas e claras. Fala o que é que ele poderia fazer para prestar um pouco mais de atenção e assim mudar um pouco essa dinâmica. Quarto, cuidar da sua carência. Reconhecer que existe o seu lado também e que a sua carência está tornando você uma eterna insatisfeita. E com isso, deixando passar oportunidades raras de felicidade. Encarar com respeito e coragem os eventos da sua vida que contribuíram para você se sentir carente, sabe? Situações de rejeição, de abandono, críticas, comparações. Busca aí na memória esses eventos, principalmente lá da infância, com seus pais, irmãos, na escola, momentos em que você se sentiu sozinha, abandonada. Estas experiências têm toda uma carga emocional que ficaram gravadas aí. Esses nós precisam ser compreendidos, aceitos e dissociados do seu momento atual, do seu momento presente. Para quê? Para que você consiga entrar em contato com a sua essência de paz interior, de serenidade, de alegria, de felicidade, numa vibração de amor próprio. Lidando com essas memórias dessa forma e tendo a consciência de que não está no outro a solução e a ajuda, pouco a pouco você vai se libertando da carência. Claro que é difícil fazer isso sozinha. Não vai ser apenas tendo essas informações que a sua carência vai se curar espontaneamente. É preciso trabalhar nisso com seriedade, igual as pessoas fazem no passo a passo e na reprogramação mental no meu curso Destino Felicidade. É um trabalho lindo de autoconhecimento e de cura de travas internas, inclusive com visualizações de cura da carência. E se você está em fase de busca de alguém, é importantíssimo tomar providências para cuidar da sua carência e estar emocionalmente bem agora. Assim você vai ter muito mais clareza ao se deparar com a falta de atenção do outro, ao perceber as dificuldades dele e assim você vai conseguir tirar de letra o problema. Porque você vai estar centrada em condições de apresentar o mundo das emoções para ele com segurança, serenidade e não vai deixar que a sua carência atrapalhe a sua visão e a sua capacidade de administrar a relação com maturidade emocional. Uma pessoa bem resolvida emocionalmente já está com meio caminho andado para conquistar a felicidade. E eu quero deixar aqui para você uma dica prática. Ao conversar com ele sobre o que está incomodando você e o que ele poderia fazer para mostrar para você que ele se importa com você e com a relação, faça o seguinte, vá direto ao ponto. Independentemente da fase da relação, seja no início de uma história, seja depois de bastante tempo juntos, seja clara, direta e seja sábia ao ensinar para ele o que ele pode fazer pela relação, para que ele aprenda a perceber coisas importantes e consiga demonstrar que ele se importa sim. Por que é que eu falo, seja clara, vá direto ao ponto? Porque
Quanto mais direta você for, mais resultado você vai ter. Você sabe o que é que dificulta mais ainda fazer um homem conversar sobre esses assuntos emocionais? O dar voltas. Sabe o dar voltas que a gente dá? Explicar demais, ficar citando detalhes, eles não aguentam. Aí eles acabam não ouvindo e não fixando o que interessa. O segredo é pegar um discurso de 10 páginas que você ia fazer, resumir em 3 frases. Só que 3 frases que contenham o que mais interessa. E, muito importante, esqueça toda e qualquer acusação. Sabe? Você não isso, você não aquilo. Você fez isso, você fez aquilo. Isso aí, ó, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ou então, ele fica tentando se defender. Aí ele leva a conversa para discussão, se sentindo injustiçado. Não, não faz assim. O caminho é dizer: estou me sentindo frustrada porque eu preciso disso assim e assim. Ao invés de, você não está fazendo isso, você faz sempre aquilo, e é isso, aquilo, outro, você não se importa comigo. E essas frases de acusação não surtem efeito nenhum, ao contrário, só produzem clima ruim. Então, se for preciso, ensaia, mas fala do jeito certo, ou seja direta e não acusa. Mas por falar e se importar, em dar a devida atenção e consideração, em cobrir você de carinho e amor, quanto você tem se importado com você mesma? Quanto você tem se valorizado, se tratado com respeito? Olha, se a pessoa que não está se importando com você for alguém que você já sentiu que não vale a pena ensinar e investir o seu tempo, toma a decisão de sair fora, de tirar da sua vida. Toma a decisão de se libertar das suas travas aí que estão mantendo você refém de uma situação que não vai dar frutos. Seja muito sincera com você mesma para observar friamente se é alguém que merece a sua paciência ou se é alguém que não vale nem mais um minuto do seu tempo e da sua dedicação. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e que eu possa ter ajudado, mesmo que pouco, você a chegar um pouquinho mais perto da sua felicidade. Obrigada e lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e vai ser muito feliz.